Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Alavancagem nas Empresas. O meu nome é Paulo de Vilhena e hoje tenho comigo o Rui Martins, da SmartLinks, que vem aqui partilhar um pouco da sua história enquanto empresário e das suas experiências para, de alguma forma, poderem servir de exemplo a quem nos escuta aí desse lado. Bem-vindo, Rui. Obrigado por teres aceito o convite. Obrigado por me teres aqui, é um prazer. Rui, eu começo sempre por querer saber um bocadinho mais da pessoa antes de falarmos do projeto e da empresa. Então, se tu puderes contar-nos aqui rapidamente quem é o Rui e um pouquinho da tua história profissional, Claro que sim, claro que os sim. nossos ouvintes iriam gostar. Boa, excelente. Então, presumo que seja algo que seja até um pouco parecido com outros empresários. Comecei um bocadinho por acaso no empreendedorismo. Não foi algo que eu tenha propriamente planeado. Quem é que é o Rui primeiro? O Rui é original do Porto. Nasci no Porto e criado no Porto. Entretanto, casei-me... Já não tens sotaque ao Rui? Não, estou cá há 23 anos. Ok. Portanto, desde que casei com uma lisboeta, Alfacinha. Às tantas, lá me lembrei, vamos ser de Lisboa, vamos para Azeitão. Eu gosto há 10 anos em Azeitão. Apanho ali um bocadinho dos ares da Serra, da Rábida. Então. É Vivi verdade. 40 anos em Setúbal, portanto. A sério? É. Olha, é uma terra fantástica, fabulosa mesmo. Azeitão é muito bom. Muito bom. Então, e o Rui? O Rui começou a brincar às empresas. Enquanto estava na EFASEC, eu trabalhei, o meu primeiro emprego a sério foi na EFASEC, tive outras coisas antes, mas mais junto com os meus tios. Meus tios têm fábricas de produção de estofo e outras coisas para decoração. Entretanto, na EFASEC já comecei uma coisa mais a sério. Entretanto, quando vim cá para baixo, para Lisboa, cá para baixo, é para Lisboa, da perspectiva que está no norte, lá tive a ideia de abrir uma empresa de equipamento médico, com um colega meu na altura. E aí decidiste tornar-te empresário? Sim, exatamente. Começou aí. Não correu bem, provavelmente porque escolhi a altura errada com a pessoa errada, mas isto faz parte das aprendizagens que temos. E depois, por uma questão de necessidade, a pessoa tem, acima de tudo, tem que fazer dinheiro, não é? Porque temos famílias para alimentar, temos bocas e há que meter dinheiro em casa. Fiz várias coisas. Até que, passado mais uns aninhos, fui parar às páginas amarelas. Dei muito bem. Fartei-me de aprender, acima de tudo. No meio vendi qualquer coisa também. Era uma empresa espetacular para aprender e para ganhar dinheiro. Uma grande escola de vendas, as páginas amarelas, Um pouco. certo? Sim, sim. sim. A que é que deves isso? Normalmente, quando nós analisamos currículos de vendedores, de comerciais, e vemos que a pessoa passou pelas páginas amarelas, nós já nos chama a atenção. Este fulano deve saber vender. Porquê que é assim? Olha, eu acho que é, acima de tudo, eu não digo que é inato, porque isso não é verdade. O mais importante em tudo é tu tentares ter empatia por quem está à tua frente e perceber que para alguém vender, alguém tem que querer comprar. Uhum. Aquela coisa do o lobo do Wall Street não existe. Aquilo não é assim. Ou seja, tu não podes comprar, não podes vender nada a alguém que não te queira comprar algo. É muito difícil. E mesmo que o faças, não vai ser bom para ninguém. Portanto, ter empatia ajuda muito quando tens um drive por trás. E no meu caso, o drive de ir para as páginas amarelas era fazer dinheiro. Ganhar dinheiro. Ponto final, parágrafo. Portanto, na primeira entrevista que eu tive com os senhores, disse: eu estou aqui, daqui a 6 meses vou estar outra vez neste escritório, pedir um aumento. Passado mais 6 meses, vou estar a pedir para ficar efetivo, com mais um aumento, e vou fazer isto todos os 6 meses. E cumpri, porque era esse o drive na altura. Às tantas, correu muito bem, ganhei lá uma série de coisas. Passado talvez 2 anos e meio, convidaram-me para ir para o Pestana, para o Grupo Pestana, para uma coisa que na altura ainda ninguém conhecia muito bem, que era o SEO e otimizações, web, coisas assim esquisitas, uns nomes muito estranhos. E qual era o teu know-how nessa área? Porque estavas a trabalhar essencialmente em vendas. Em paralelo, pois, Sim. foi aquilo que eu não disse. É que em paralelo, eu sempre gostei muito de aprender. E não sei, e sabes que às vezes nós temos hiperfocos, e eu tenho um hiperfoco. E o meu hiperfoco tem a ver com a parte digital e com aprender coisas novas no digital. Então eu passava horas a devorar basicamente canais no YouTube
de pessoas a dizer como é que se fazia. Só que na altura eram coisas que ainda ninguém conhecia. Portanto, há uma vantagem competitiva em saber primeiro que os outros. E depois é aplicar. Portanto, em paralelo... Estamos em que ano, mais ou menos? Estamos Rui? em 2008, 2007. Ok. 2007, 2008. Fui aprender muita coisa, fui praticar muita coisa. Vendia coisas aos meus clientes e depois fazia para eles. E havia departamentos nas páginas amarelas que faziam, mas preferia fazer eu porque assim aprendia. Fui aprender a gerir campanhas Google Ads, ainda na altura em que era preciso pagar para ter um curso, uma certificação, e não era assim tão pouco, porque queria saber. E quando fui para o Pestana, continuei. Comecei a aprender um bocadinho mais sobre distribuição online, porque já estava a aprender, mas ali aprofundei mesmo a sério. Primeiro com a marca Pousadas, depois para a marca Pestana e Pousadas em Portugal, para os hotéis todos. E depois fui tendo sorte. Sabes aquela coisa que não planeias, acontece. E estás lá na altura certa e vais andando. Enquanto estava ainda a trabalhar nas Pousadas, Portugal, a pessoa que me levou para lá saiu. E disse-me, olha, vamos abrir uma empresa. Está bem. Falei com uma outra pessoa que lá estava, que é o Marco. Essa pessoa que saiu era o Delino. E abrimos uma empresa. Que ainda está ativa hoje. Passado mais algum tempo, olha, ok, dá-nos bem e tal, mas isto não é bem para mim, não é bem isto que eu quero, saí. Mas o bichinho estava lá, portanto, fui abrindo empresa e fui percebendo o que é que ele fazia mal acima de tudo, mais do que aquilo que fazia bem, mas fui sempre aprendendo. No Pestana também comecei a ganhar mais responsabilidades, mais mercado internacional, falar com pessoas com visões muito alargadas, tentar estabelecer parcerias, a tal coisa da empatia, que é muito complicado. Tu estás sempre em formato de venda dura. Para aquilo que tens que fazer é encontrar pontos em que tu ganhes e que eu ganhe e construir relações para que mais tarde não estás naquela posição, estás noutra, mas aquela pessoa lembra-se de ti. Ter uma boa relação contigo, ter um bom feeling e tu tens ali um suporte, não tens alguém que é detrator. E foi um bocadinho isso. Às tantas, em 2014, lembramos, vamos fazer uma empresa de marketing digital, à séria. Na altura, 4 sócios, entramos com 250 euros cada um, ou 500 euros, não sei, mas muito pouco. 2 desses sócios saíram das páginas amarelas. Quando vieram para cá, claro, tinham um know-how enorme de vendas, e eu e outro sócio já tínhamos know-how da parte digital. Portanto, juntou-se um bocadinho a fome à vontade de comer. Eles trouxeram clientes, nós entregamos, começámos a contratar pessoas e, passados 10 anos, estamos cá, né? Google Premier Partner, Spot Platinum Partner, e mais uma série de coisas giras, mas acima de tudo as pessoas. Pessoas que estão connosco há 10 anos e em quem nós confiamos e deixamos a chave do que temos e vamos embora. Rui, nós já vamos falar aqui bastante da empresa, queremos que tu nos contes tudo, mas eu ainda queria passar aqui um bocadinho mais aqui na questão da motivação empreendedora. Tu tinhas, por um lado, uma carreira corporativa, mas por outro lado, e eu revejo-me muito nisso, porque fui totalmente assim também na minha carreira, ias ensaiando pequenos projetos empresariais, empreendedores. Sim. Mas houve aí uma altura que tu disseste que, eu estava a precisar de ganhar dinheiro. A tua motivação essencial foi financeira, foi necessidade? Ou o que é que tu achas que te movia essencialmente para ser empreendedor? Eu acho que se pode fazer algo por mais do que uma razão. Claro que sim. Tem que existir, há de existir sempre uma razão prioritária. E na altura a prioritária era fazer dinheiro. Agora, se me disseres assim, foi essa a razão pela qual, com 19 anos de idade ou 20 anos de idade, estavas a trabalhar na IFASEC e à noite ias vender net cabo, ganhavas mais a vender net cabo do que na IFASEC? Não. Não, isso já tem o bichinho, um bocadinho aquela coisa de deixa-me lá sair do meu conforto e perceber até onde é que eu posso ir. Eu nasci num local muito pobre, com muitas dificuldades, mas nunca me faltou nada, pelo contrário. Faltou-me a capacidade de eu conseguir absorver tudo de bom que me deram. Claro.
E mesmo assim consigo alguma coisa. Portanto, acho que este bichinho já nasce um bocadinho contigo. Tu és uma pessoa mais pacata e queres as tuas coisas certinhas, direitinhas ao final do mês, ou estás disposto a trocar isso por um bocadinho de incerteza, mas mais adrenalina. E eu sempre gostei muito dessa parte da adrenalina, fazer coisas novas e aprender coisas novas e perceber que eu não tenho que me limitar àquilo que eu sou e faço agora. Eu posso olhar para a frente e dizer, ok, eu ainda não estou lá, mas eu posso me projetar para ali e sei que com esforço e com alguma sorte, porque faz parte da vida, Claro. vou lá chegar. E sim, portanto, diria que a vontade de fazer dinheiro é fantástica e foi a motivação principal, mas não foi a única. Se fosse a única, certamente teria encontrado outras formas de fazer dinheiro. Trabalhar para alguém, pura e simplesmente, ou outra coisa qualquer. Achas que conseguirias encontrar um propósito fundamental ou uma motivação fundamental para seres empreendedor? Ou é difícil? Não Uma é mais difícil. do que as outras. Não, Acho que mais do que tudo é isto, não é? O principal propósito que eu tenho para a minha vida como um todo é proteger e cuidar da minha família. Ok. Esse é o número 1. Todos os outros são abaixo. Portanto, todas as decisões que eu tomo com base nisso. Depois disso, há o Rui, que é um Rui que gosta de arriscar, que é altamente desorganizado, mas cheio de ideias, que é capaz de mudar a opinião se houver alguma coisa que aconteça que eu faça mudar de opinião. Fora isso, tem ideias muito, muito sólidas e fechadas. Mas eu não existo só enquanto Rui, eu existo enquanto várias facetas de mim próprio. Claro. E uma delas tem que ser de pai e de marido e de filho e de irmão e de amigo. Já tenho os mesmos amigos há muitos anos. São meus sócios. E não é muito fácil para mim fazer amigos. Não é? Sou uma pessoa que falo normalmente com toda a gente, mas tenho a minha faceta e a minha personalidade. E para ganhar confiança nas pessoas não é nada fácil. E, portanto, é muito mais fácil quando eu tenho pessoas com quem trabalho há 15 ou há 20 anos que as conheço. Isso para mim é muito bom. Mas o propósito principal, se me perguntas, é a família, claramente. Muito bem. Boa. Rui, e conta-nos lá, então, como é que começa a Smart Links e qual é a história até hoje? São já mais de 10 anos? Sim. 4 amigos, 2 mais comerciais, 2 mais técnicos? Sim, 2 mais técnicos, exatamente. São os mesmos sócios ainda hoje? Entretanto, juntou-se mais um, portanto ficamos 5. Infelizmente, um deles faleceu, que é o Alexandre Rodrigues. Pena tremenda. Entretanto, outro deles também seguiu um projeto mais dele, continua a ser sócio, mas tem uma coisa mais ligada à parte da formação, que é o Marco. Eu, o José e o Salvador estamos na liderança, na operação, na liderança da empresa, e tem sido uns anos giros, acima de tudo muito satisfatórios, por vermos que conseguimos partir do zero até qualquer coisa que faz sentido. Não tem tanto a ver com faturar milhões e milhões e milhões e milhões e ter 30 ou 40 ou 50 funcionários, mas mais com nós nos revermos naquilo que fazemos. E chegamos ao fim do dia. Temos muito esta frase que é: chega ao fim do dia, se os meus filhos me perguntarem o que é que eu andei a fazer, eu tenho orgulho em dizer o que é que eu andei a fazer. Isso tem muito a ver também com a nossa postura no mercado, com aquilo que nós somos enquanto pessoas. Poderia dizer que houve assim um propósito superior para criar a Smart Links. Não, achamos que havia uma necessidade no mercado. Achamos que podíamos de alguma forma suprir essa necessidade. Tínhamos know-how, sabíamos onde é que estavam os clientes e o que estava a ser feito nos sítios, e decidimos arriscar. Boa. O que é que faz a Smart Links, essencialmente? Olha, somos uma agência de marketing digital, não quer dizer que a gente não faça outras coisas. Cada vez menos somos uma agência de marketing digital, cada vez mais somos uma agência de experiência de cliente, de consumidor. Eu diria que o B2B é claramente o nosso forte, mas depois temos empresas que são nossas clientes há 10 anos, como há 8 anos, como a Vista Alegre, Bordal Pinheiro, empresas grandes e B2C e conhecidas, mas a verdade é que nós gostamos também muito do B2B, mesmo muito. E o que nós fazemos é tentar ligar pontos
pontos, posso-te explicar. Há empresas que estão no mercado, mas não sabem muito bem o que as diferencia das outras. Estou no mercado, tenho concorrentes, não sei quem são os concorrentes, não sei porque é que alguém me veio comprar a mim e não a outro, não sei porque é que o meu produto ou o meu serviço é assim tão bom, e se calhar é, só que eu não sei. E depois sei, e há outro ponto para ligar que é, ok, como é que eu expresso isso? Como é que eu comunico isso? E estou a comunicar em todo lado? Ou se fores ali ao LinkedIn, vês uma coisa, depois mando um e-mail, vês outra, falas com um comercial meu, é outra conversa completamente diferente. E depois é o ponto a seguir, ok, já percebeste que funciona, já percebeste o que não queres. Então sabes o que queres, sabes o tipo de empresa, o tipo de pessoa com quem queres falar, o tipo de problema que queres resolver. Ok, e então, e estás a conseguir escalar isso? Consegues ir onde os teus potenciais clientes estão, ser impactante, demonstrar autoridade e know-how no que fazes. E depois é testar até funcionar. E funcionar, continuar a testar. Porque uma coisa que funciona hoje, amanhã não funciona. Então no digital é uma coisa, é incrível. Então vocês tomam conta da comunicação digital das empresas, é isso? Sim, É como se uma empresa subcontratasse sim. a comunicação digital Ou e... totalmente ou parte. Sim. Depende muito do estágio da empresa. Uhum. Empresas maiores, geralmente nós focamos em partes. A parte pode ser analytics, pode ser reporting, pode ser paid media, pode ser CRM. Empresas um pouco mais pequenas, portanto, dos PMEs às Ms, ou Ps com mais de 50 pessoas, 50 funcionários. Aí muitas vezes fazemos o ciclo completo, temos um interlocutor, pode ser um one-man show de marketing do outro lado, acontece muitas vezes, e nós entregamos um pacote completo de serviços. Sim. E como é que é a história? Quando vocês lançam 2014, estou aqui a recuar um bocadinho no tempo, quando vocês lançam a ideia, a história do marketing digital começava a ganhar popularidade, mas não tinha nem de perto a projeção em termos de imagem que tem hoje. Como é que é numa primeira fase a vossa recepção pelo mercado? Que dificuldades é que aparecem? Ou se pelo contrário foi logo tudo de vento em popa? Conta-me como é que foi o início. Raramente é tudo, nunca é Não é? difícil. Raramente é tudo vento em Sim. popa. Agora, o que acontece é que se tens relações, se as pessoas confiam em ti, Rui Martins, não é? Em ti, Paulo de Vilhena, em ti, José Manel, é mais fácil de abrir portas. E é aquilo que eu tinha dito há pouco sobre a empatia, sobre as relações. Eu sempre tive relações muito boas com muita gente. Então, quando fui bater à porta, disse: olha, tem aqui uma coisa nova. Vamos lá falar um bocadinho. E para muitos fez sentido, para muitos não fez. E está tudo bem. Portanto, houve muito trabalho de sapa no início. Mas também é verdade que houve algumas portas que se abriram e já estavam meio aquecidas porque já nos conheciam. E tu, no final do dia, confias nas pessoas. As empresas não são nada, são caixinhas com os seres humanos lá dentro. E se tu confias no ser humano que está lá dentro, fantástico. Se não confias, pode estar muito bem pintada e ter o melhor marketing do mundo, esquece. Passado algum tempo não funciona. Mas as empresas já sentiam essa necessidade? Todas. Todas. E quando estás no início de qualquer coisa, na altura existia muito menos concorrência no digital. É muito mais fácil de provares que aquilo funciona, não é? Faz uma campanha de Google Ads há 10 anos atrás e saltavam-te leads como coelhos. Não quer dizer que hoje não funcione no Google, mas funciona de forma diferente. Sim. Tens que ter muito mais preparação, tens que olhar para a jornada toda, passar realmente muito tempo ali. Era diferente. O marketing necessitava de um abanão, o digital veio dar um grande abanão, especialmente para as empresas um pouco mais pequenas, que não tinham se calhar um budget para colocar um cartaz ali na Avenida Liberdade. Nem toda a gente tem dinheiro para isso, mas se calhar... E nem sempre funciona. E nem sempre funciona, mesmo que tenhas dinheiro, nem sempre funciona, ou porque o teu produto não se encaixa, ou porque a tua audiência não está lá, ou porque não é a altura certa. Sim. Há muita razão para isso. O digital tem esta coisa gira que é plugin, funciona. Não funciona, plug out e testamos outra coisa qualquer. E acho que aqui é que está muito do segredo de quem funciona bem em digital. Está sempre a testar.
e fazer iterações. Não é? Mete isto, mete aquilo, CTA, agora coloca a imagem, agora coloca a cor, agora tira a cor. Isto funciona. É claro que tudo por trás, isto são ganhos incrementais, é bom, mas ganhos incrementais não ganhas muito. Portanto, por trás tem que estar uma coisa melhor, que é uma narrativa, uma história, um porquê de algo acontecer e definir muito bem aquela é a minha audiência, estou a falar para a pessoa certa. Porque senão estás a vender, podes estar a vender a melhor coisa do mundo. Se for para a pessoa errada, não interessa. Rui, e como é que era a empresa no início? Eram só vocês 4? Olha, Montaram um escritório, não montaram? Sim. Quais foram ali os desafios iniciais? Trouxeram logo funcionários ou não? Como é que foi? Brincamos um bocadinho com isso. Tiravam salário, não tiravam salário? Que são sempre aquelas dificuldades de... Ao início não tiramos salário. E quando digo ao início, nos primeiros anos, não tiramos salário. Depois começámos a ser remunerados de uma forma simbólica, porque queríamos, acima de tudo, ter dinheiro para investir na empresa, Claro. E para pagar funcionários. Isso é o nosso ponto de honra, é nunca ter falhado com ninguém em lado nenhum no que diz respeito a faturas, está tudo pago, não há hipótese. O que significa que tens de ficar para o último. E se ficas para o último, como é óbvio, tens de ter outras fontes de rendimento, não é? Porque senão não dá. Não podes ter 3 ou 4 pessoas a ficar para o último se não houver mais rendimentos. Portanto, começamos... E vocês então mantinham outras funções por conta de outrem no eu início? e outro sócio, sim. Entretanto, dois desses sócios já estavam lá a trabalhar full-time, mas ao início não foram remunerados. Passado, se não falha a memória, são 2 anos, 1 ano e meio, começaram a ser remunerados. Ordenados baixinhos, porque estavam a investir naquilo que é deles, agora, não é? Que já não vale 1, agora vale 100. Sim. É mesmo assim. Entretanto, fomos buscar pessoas-chave, pessoas que ainda estão connosco hoje. Portanto, aquelas 4 primeiras pessoas que fomos buscar, 3 estão connosco. Uma não está, foi erro de casting. Toda a gente tem erros de casting. É impossível não os ter. Okay. Se não estiveste é porque não andas a fazer nada. Sim. Não é? Portanto, todos nós temos. E nós temos muitos. Só que a verdade é que nos permitiu ter aquela coluna vertebral da empresa, pessoas alinhadas com os nossos objetivos, com os nossos valores. É muito importante partilhar o mesmo tipo de valores e em quem podemos confiar. E depois, com essas pessoas, fomos buscar outras. Porque não dá para teres Cristianos Ronaldos numa equipa onde, com todo o respeito, tens jogadores de terceira divisão, não é? Se tens uma pessoa muito boa, traz outras pessoas boas. Se tens uma pessoa de médio nível, vais buscar pessoas de médio ou de baixo nível. Portanto, tu tens sempre que ter algumas pessoas de âncora que as outras se revejam e que queiram ir trabalhar com elas para aprender e para chegar àquele nível. E, portanto, acho que foi das melhores decisões que nós fizemos, foi apostar nas pessoas que são core hoje e que estão à frente de departamentos, porque permitiram-nos crescer e buscar qualidade, talento, reter clientes. Não podes estar sempre à procura de mais clientes, tens que reter os teus clientes. Os clientes têm que perceber que há valor acrescentado ficar contigo. Nós temos um orgulho enorme com o nosso primeiro cliente ainda está connosco. E é uma coisa, se calhar, difícil de encontrar noutros sítios. Claro. Mas ainda está cá ao fim de 10 anos e fazemos coisas diferentes, totalmente diferentes das que fazíamos antes. Fomos reinventando, o cliente foi-se reinventando, o mercado foi mudando, mas também tem um bocadinho a ver com isto, que é de perceberes que as pessoas ficam por pessoas e por resultados, mas muito por pessoas também. Tens as pessoas certas e falas com as pessoas certas, é mais fácil ter relações de longevidade. Mas no início houve logo funcionários ou eram só vocês 4? Os primeiros 4 meses, não. A partir daí, sim. Começámos logo O primeiro funcionário chega ao fim de 4 meses. 4 meses, sim. E o que é que veio fazer essa pessoa? Websites. Logo um técnico? Sim, logo um técnico. Porque nós já tínhamos pessoas para vender. Já tínhamos pessoas para campanhas, paid media. Que era eu e outra pessoa. E outros sócios. Tínhamos pessoas para SEO. Precisávamos de alguém que fizesse sites. Porque os sites que nos apareciam à frente era... Não foi um administrativo a primeira pessoa, então? Não. Okay. Não foi.
mas deveria ter sido. Porquê? Porquê é que achas isso? Porque tenho a certeza que os nossos processos teriam começado melhor do que começaram. Porque o problema de teres processos assim um bocadinho, não vou dizer aleatórios, mas menos sólidos, é que à medida que vais crescendo, o que era mau torna-se pior. Sim. Portanto, estás a trazer mais lixo, a arrastar mais problemas. Mas chega uma altura tens de parar e dizer, ok, pá, isto não está bem, isto não... Vamos lá limpar os processos todos, vamos ver governance. O que é preciso fazer de governance? Quem é que faz o quê e porquê e quando? Não tínhamos isso definido. Até há algum tempo esta parte, e se calhar andamos os primeiros 5, 6 anos, 4 anos, assim. Mas cresces a uma altura que não tens hipótese, tens de começar a fazer, claro. Já tens muita gente que depende de ti, clientes ou parceiros ou funcionários, e não tens outra hipótese. Quantas pessoas são hoje? Olha, um bocadinho mais 20. E digo um bocadinho mais 20 porque nós temos diretamente no payroll 15 pessoas, mas depois temos mais 8 ou 9 prestadores de serviço fixos. Não são pessoas que nós... olha, este mês preciso, daqui a 6 meses falamos outra vez. Portanto, um bocadinho mais 20 pessoas. Já achamos que deveríamos ter uma empresa com 30, 40, 50 funcionários. Neste momento achamos que não é o caminho. Pessoas com know-how muito forte interno e que depois nos permitam, para já, ter credibilidade de mercado e depois apoiar outras pessoas a entregar serviço. E essas outras pessoas podem ser ou da empresa ou outsource de qualidade e com confiança. Boa. E quantos clientes nesta altura? Fixos, 80 e qualquer coisa. Boa. À data, mas entre ir e vir e essas coisas que vão aparecendo, pontuais, quase 200. Boa, muito bom isso. Oi, uma questão que se me levanta aqui, que eu acho que quem está a ver-nos e ouvir-nos é capaz de estar curioso também. Estamos a falar aqui de sócios, mas não apenas 2, não sócios familiares, não. Que são a maior parte dos casos de sociedades. Aqui temos, no início, 4 sócios, depois junta-se mais um, depois, por uma razão ou outra, temos alguma saída. Como é que se gerem ao longo destes anos todos, porque já vão 11 anos, certo? Sim. Como é que se gerem ao longo de 11 anos 4, 5 cabeças diferentes, inevitavelmente com ideias diferentes? Às vezes um acha que é ZIG, o outro acha que é ZAG, às vezes um tem uma visão, o outro inevitavelmente terá outra. Como é que se gera isto? Como é que vocês conseguem esse alinhamento e manterem-se unidos e com um projeto que continua a correr bem e a crescer? Sim. É difícil, essa é uma pergunta tramada. Eu acho que deve ser mais difícil gerir os sócios do que propriamente a pergunta. Agora não. Mas a parte boa da vida é que tu acabas por ter 2 opções. Ou mantens o que não funciona, ou alteras o que não funciona. Pronto. Então, nós chegamos a uma altura que dizemos assim, não, vamos alterar o que não funciona. E o que não funcionava, chegou a acontecer, é que tínhamos, se calhar, um sócio que estava muito desalinhado da nossa visão, da visão dos outros sócios. Portanto, tivemos de tomar decisões, e uma das decisões foi permitir que ele tivesse o seu percurso, não deixou de ser sócio, mas tivesse o seu percurso nas coisas que ele decidiu fazer e que tem todo o direito de fazer sempre. E gosta de fazer e quer fazer. Gosta de fazer, exatamente. Agora, se voltarmos um bocadinho mais atrás, nós definimos regras de convivência. E as regras de convivência são muito simples. Quais são os nossos valores? Ou seja, o que é que nós estamos confortáveis em fazer? O que é que nós não temos problema nenhum em fazer? O que é que nós nunca faremos? Que áreas em que nunca trabalharíamos? E como é que são tomadas as decisões? As decisões são sempre tomadas por unanimidade. Isto significa o quê? Estamos sempre de acordo? Não. Nem lá em casa estamos sempre de acordo que fará na empresa, não é? Mas aquilo que nós entendemos é que se o bem de todos, o bem da empresa está salvaguardado, então
o meu ego tem que ser pequeno o suficiente para eu entender que os outros, se calhar, também são capazes de ter razão. Ou mesmo que não tenham razão, que têm que receber o meu respeito de aceitar. E não é aceitar e depois ir no café dizer mal. É aceitar e fazer o máximo possível para que corra bem. Portanto, no final do dia tem muito a ver com valores das pessoas com que tu te rodeias. E eu tive a sorte, ou se calhar não foi sorte, foi mesmo de propósito, de ter sócios que têm valores muito similares aos meus, nesse aspecto. Ou seja, uma das coisas que eu disse logo quando comecei, e pedi-lhes, e eles aceitaram, fantástico, podiam não ter aceito, eu não trabalho em política, religião, sexo, jogo e mais duas armas e mais não sei o quê. E isto, à partida, poderia ter sido o suficiente para alguém dizer: olha, obrigado, mas não quero. Aceitamos todos. E aceitamos essa regra há mais de 10 anos. E cumprimos-la ao dia de hoje. A outra coisa que nós todos definimos é que as decisões têm que ser todas unânimes. Continuamos a ter essa regra. E a manter essa regra. Portanto, há algumas coisas que são inegociáveis. E são a base de tudo. Da tua relação com as pessoas todas. Mais ainda com pessoas que são tuas sócias, que sabem o que é que tu fazes dia a dia, que tens que lhe prestar contas e que eles têm que prestar contas a ti. Porque isso é que é uma parceria, é quase como um casamento, fora os benefícios que o casamento tem. Mas é isso, não é? E supostamente deveria ser por muito tempo. Ninguém quer ter o trabalho de ter sócios durante 2 ou 3 ou 4 anos e adeus, porque pode ser traumatizante. Portanto, a ideia é escolher muito bem as pessoas e definir muito bem as regras. E como é que vocês gerem quando há assim uma diferença radical de opiniões em relação à decisão a tomar? Porque nestes anos todos, inevitavelmente, já terá acontecido alguma situação em Sim, que... Claro. Como é que vocês conseguem... Olha, a primeira coisa é que não Até porque são personalidades diferentes, não é? Houve uma vez que tomámos uma decisão a quente e arrependemos-nos todos da decisão que tomamos. Todos. E na altura tomámos-la. E a partir daí nunca mais tomámos uma decisão a quente. Isto aconteceu talvez há uns 6 ou 7 anos atrás. Nunca mais. Portanto, se temos coisas sérias para resolver, falamos nelas, não tomamos decisões, pensamos, falamos e no final do dia os sócios têm que decidir. Entre nós. Portanto, ouvimos toda a gente, mas depois somos nós que tomamos a decisão. E quando formos para uma reunião de tomar a decisão já está tomada. Porque está alinhada entre nós. Sim. Portanto, eu diria que pelo amor de Deus, não tomar decisões a quente. E, agora, entrei aqui, só saio daqui com uma decisão. Acho que é estúpido, porque normalmente tomas mais decisões dessa maneira. Descansar, pensar um bocadinho, bater bolas, ouvir outras pessoas é muito bom. Olha, e uma das coisas com que nós nos cruzamos com frequência é exatamente essas questões de governança entre diferentes sócios e muitas vezes nestas questões mistura-se família, etc., que não é o vosso caso. Deixa-me fazer-te algumas perguntas e se tu entenderes que podes partilhar connosco, claro, pode ajudar quem nos está a ouvir. Vocês têm participações iguais de capital ou iguaizinhas? Iguaizinhas. Como é que vocês cruzam as participações de capital com a vossa função dentro da empresa, nomeadamente a posição no organograma? Okay. Vocês têm um diretor-geral? Há um que responde a outro em determinadas situações? Como é que funciona operacionalmente? Como é que cruzam participações semelhantes com um organograma que depois está em funcionamento? Eu não sei se isto é a coisa mais profissional do mundo que eu vou dizer. Provavelmente não é, acho que é o contrário. Tem muito a ver com amizade. Ou seja, nós somos amigos. Uhum. Portanto, nós todos, a certo ponto, decidimos que nos próximos anos eu sou o CEO. Tu és o CEO? Sou eu. Não sei se vou ser durante muito tempo. E quando for, ou quando deixar de ser, vai ser por alguma razão pertinente. De comum acordo a todos. Portanto, não há essa coisa do ego. Eu sei que isto é difícil de encontrar, mas nós realmente não temos ego entre nós de quem é que manda, ou quem é que está subordinado a quem. Porque não é assim que nós agimos no dia a dia uns com os outros. Agora, claro, eu tenho as minhas responsabilidades, tu tens as tuas e o outro há de ter as suas. Mas como as
concretizamos de uma forma satisfatória. E se não for, falamos entre todos, entre nós, os três neste momento, não temos essa necessidade de dizer, olha, eu reporto a ti, olha, o que é que andaste a fazer? Ou, pá, isto não está bom, estás a fazer asneira, isto é uma asneira. Não é assim que nós tratamos, somos amigos e existe uma certa tolerância nesse aspecto. Uma pergunta sensível. E os salários são iguais entre os três? São iguais, mesmo havendo posições diferentes no organograma? Absolutamente iguais. E o sócio que não é operacional? Remunera-se só via dividendos ou tem um salário também? Dividendos. Só havia dividendos. Okay. Houve uma altura em que existia uma prestação de serviços, mas depois chegou-se à conclusão que não fazia sentido. Claro. Não fazia sentido. Portanto, se não entrega à empresa especificamente naquele ponto, pode entregar de outras maneiras, não é? Podes ter um nome brutal e isso pode trazer pessoas para a empresa. Mas isso são intangíveis, não são tangíveis. Portanto, somos iguais em tudo nesse aspecto, depois entre nós entendemos. Olha, e vocês continuam a manter um salário abaixo daquele que seria o vosso valor de mercado e depois compensam-se via dividendos? Sim? Porquê é que optam por isso? Porque, primeiro, acho que a coisa mais importante que existe numa empresa é estar capitalizada. É ter fluxo de caixa. Portanto, se tu não tens fluxo de caixa, para a frente tudo é mau. Não podes fazer nada. Portanto, nós sempre preferimos tomar uma posição defensiva nesse aspecto. Eu sei que posso ganhar mais, mas eu posso ganhar mais a médio ou a longo prazo. Não tenho que ganhar mais agora. Eu tenho que tomar boas decisões agora, porque a médio e longo prazo o bolo... Vocês cuidam da galinha que coloca os ovos de ouro? Sim, claro. Sim. Nós queremos que o bolo seja maior. Não queremos comer mais do mesmo bolo com o mesmo tamanho. Queremos que o bolo cresça. E isso implica tomar decisões que, no presente, às vezes até podem ser difíceis de explicar. Por exemplo, em casa. Tu ganhavas mais quando fazias isto. Ok, está bem, mas quando fazia isto, não tinha uma empresa. A empresa era de outra pessoa, agora é minha. Eu estou a deixar um legado. Aquilo que eu faço tem um valor. Não, e o valor da empresa também é o nosso património. Sim, não é isso. Não é só o que eu trago para casa. Sem dúvida, sem dúvida. É que isto também é o nosso património. Agora é preciso entender isso. E nem toda a gente tem esse formato de deixa fazer algo para a frente. É tudo muito imediato e tem que funcionar tudo logo e vender tudo logo. E tudo logo. A rentabilidade é logo. Não é assim que se ganha o jogo a longo prazo. Não se pode jogar o jogo de ser empresário com a mentalidade de trabalhador por conta de outra, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, tu tens falado bastante, e até off, antes de começarmos, tu falaste, e eu revejo-me inteiramente naquilo que tu disseste, que é nós muitas vezes temos muito mais a aprender com os erros do que com as coisas que acertamos. Aliás, não sei se foi Bill Gates que disse, se não foi, atribui-se a ele, que o sucesso é muito mau conselheiro, não é? E depois, já durante a nossa conversa, tu falaste das coisas que fazias mal no início. Se tu pudesses destacar uma ou duas ou três grandes aprendizagens que tiveste como empresário, como empreendedor, que decorreram de erros que fizeste, que na altura parecia a coisa certa, mas que depois mostrou errado, e que tu disseste, ok, aqui está uma grande aprendizagem que, se eu um dia tiver chance, vou partilhar com outros empresários para que eles não cometam o mesmo erro. Tu conseguias destacar duas ou três? Claro. Acho que a primeira coisa é, e já falei um bocadinho nela, não tomar uma decisão a quente. Ou seja, o ser humano reage muito mal quando tem que tomar uma decisão imediata. Por norma, algumas pessoas são fantásticas nisso, a maior parte não é. Portanto, teres tempo para pensar naquilo que vais fazer, geralmente corre melhor. E temos um bocadinho, especialmente quando estamos embriagados com o sucesso, temos um bocadinho aquela noção que, eu realmente sei disto tudo, eu controlo isto tudo mesmo. Tipo, tenho o toque de Midas. Tudo que eu faço me corre bem. Eu já descobri o caminho e agora ninguém me segura. Exatamente. Há uma forma de falar na minha terra que se diz, tu ainda vens com farinha, eu já levo o bolo. Só que não é verdade. É a maior mentira que existe. Porque todos nós temos, ainda por cima temos falhas que não vemos. Que ainda é o pior. Sabes que tens uma falha, tudo bem, todos nós sabemos. E aquelas que tu não vês. O ponto cego, não é? Não é? O ponto cego. É tramado. Portanto, ter muita calminha e não tomar decisões logo. Depois,
Processo para tudo. Processo para tudo. Tudo tem que ter um processo. Não quer dizer que se faça tudo segundo o processo, mas se as pessoas forem deixadas à vontade, corre mais vezes mal do que bem. Portanto, se tiver um processo, tu podes sempre dizer, olha, mas tu sabes que é um processo, sabes que há isto. E isto é a nossa forma de fazer as coisas. É o que nos diferencia no mercado e é por isso que me escolhem a mim e não a outra pessoa. Se as pessoas fazem o que querem, se gerem o cliente como querem, se dão um reporting como querem, é muito complicado. Podes ter uma equipa de 5 pessoas ou de 20, não sabes o que elas estão a fazer. Se não sabes o que elas estão a fazer e se elas não fazem sempre as mesmas coisas, não melhoras. Porque só podes melhorar aquilo que é consistente. Nem que seja o erro. Eu faço sempre a mesma asneira. Eu vou sempre em frente e bato sempre naquela porta. É um erro. Mas ok, basta abrir a porta e passo. Agora, se eu faço coisas diferentes, como é que eu vou corrigir um erro? Não tenho hipótese. Portanto, essas duas para mim são as principais. Depois diria que ter sócios, ou tu sabes bem com quem te metes, ou é melhor estar sozinho. Ou seja, e saber bem com quem te metes é difícil. Tens de ter um conhecimento das pessoas, tens de ter conhecimento delas antes, em várias situações diferentes e em pontos de stress. Porque toda a gente é fantástica quando tudo está a correr bem. Mas só conhece as pessoas verdadeiramente quando as coisas estão a correr mal. Claro. Porque aí é que solta o animal. Não é? Portanto, e nós temos todos aquele animal interno, porque somos todos assim, temos todos sangue quente. Portanto, é muito importante saber com quem estás a lidar. E, mais uma vez, eu tive uma felicidade. Tenho uma sorte enorme de ter os sócios que tenho. Sim, senhor. Grande Rui. As conversas são como as cerejas e a gente num instantinho perde aqui o tempo. Eu não gostaria de, embora estejamos aqui já no limite, de terminar a nossa conversa sem te perguntar sobre o futuro. A história da Smart Links tem sido bonita, muito positiva, nos últimos 11 anos já. E o que é que vocês imaginam para o futuro? O que é que vem aí que tu possas, que vocês já imaginem e que tu possas partilhar connosco? Olha, ok, estamos agora a falar muito sobre IA, inteligência artificial. Eu acho que eu tenho a certeza que a inteligência artificial vai mudar os próximos 10 anos, 15 anos, até surgir outra IA melhor, outra coisa qualquer que substitua a IA. E estamos um bocadinho como no início da internet. Houve malta que no início da internet fez all-in, alguns ganharam, muitos perderam. Lembras-te daquela bolha? Mas a verdade é que a internet ficou. E quem solidificou o processo e quem entendeu que o consumidor mudou e começou a adaptar ao consumidor ganhou. Mas, mais uma vez, não é um jogo para ganhares hoje ou amanhã ou este ano. É um jogo para jogares e para entenderes que se o consumidor mudou, tu também tens que mudar. Tens de te adaptar a ele. Ele continua a estar muito no Google, porque há uma falsa ideia que ele não está no Google. Isso é mentira. Há um overlap enorme entre aquilo que se faz no Google e entre aquilo que é feito noutras plataformas, nomeadamente os chats da vida. Chats GPTs e outros. As pessoas fazem coisas diferentes lá, num sítio, e depois vão ao Google fazer outras coisas. Mas tu tens que entender que isto existe. Portanto, não podes ignorar. Não é porque correu bem nos últimos 10 anos, com este formato e esta fórmula, que os próximos 10 vão correr bem se mantiveres o formato e a fórmula. Portanto, no final do dia, eu sei uma coisa, eu estou a vender para pessoas. E o ser humano, a não ser que tenha alguma melhoria robótica, continua a ser de carne e osso, continua a conseguir impactá-lo se eu for honesto e empático, se ele puder confiar que aquilo que eu lhe digo é verdade, que eu acredito que é verdade e que vou tentar fazer o meu máximo para lhe entregar, eu sei que vou conseguir ter impacto nele. Se isso vai ser com a ajuda da inteligência artificial ou com outra coisa qualquer, não sei. Mas no final do dia estamos a vender para seres humanos, não estamos a vender para algoritmos. E o ser humano não mudou, continua a ser o mesmo. Quer se sentir confortável, bem, quer muito mais do que uma relação de pega lá, pago-te isto e tu fazes-me isto para mim, né? Quer uma relação de cumplicidade, que sentimos as dores dele e que, se for preciso, baixamos o fee
no mês porque a coisa correu pior, aconteceu qualquer coisa. E ele também tem que ter a capacidade de dizer: vou-te pagar mais porque isto foi fantástico. Já aconteceu-me já. Um cliente chegar à nossa beira e dizer: olha, quero pagar mais. Porquê? Porque correu bem. Porque está a funcionar mesmo muito bem. E acho que vocês merecem. Portanto, isto extravasa a relação comercial. Já tem, somos humanos e, portanto, tem que existir este ponto de contacto. Se não existir, somos só mais uma empresa que pode ser substituída por outra empresa melhor. E tu também tens a sensação de que nós estamos num mundo em que a mudança é talvez a principal constante, passe aqui a aparente contradição, mas eu, por exemplo, nasci nos anos 70, num mundo perfeitamente analógico, e hoje, mais ou menos a meio da minha vida, talvez um bocadinho mais para a frente de meio, vivo num mundo essencialmente digital. O mundo mudou mais na minha existência do que em toda a história da humanidade. Mas esta mudança ainda está em aceleração. Não é uma mudança, embora a constante seja a mudança, esta mudança não está a um ritmo constante, ela está em aceleração. A minha sensação é de que ela vai continuar em aceleração, ou seja, vai mudar cada vez mais e cada vez mais rápido, e o ser humano não gosta, não se sente muito confortável com isso. Tu também tens essa sensação, e aí na tecnologia, qual é a forma como vocês olham para isso? Eu não quero que a pergunta seja enviesada, porque esta é a minha percepção. Mas a questão é que há muito hype com muita coisa. Ou seja, há muita empolgação com muito do que acontece. E antigamente era o metaverso, e depois era blockchain, e depois era outra coisa qualquer, a realidade virtual. Pronto. Agora é a inteligência artificial. A inteligência artificial é fantástica. Mas são números. E são extrapolações. A inteligência artificial não consegue, e é muito, muito improvável que consiga, substituir o ser humano nas funções onde ele é realmente muito bom. E o ser humano é muito bom em quê? Em inventar, em ligar-se às outras pessoas, em causar impacto verdadeiro. Tu não podes, não há nenhuma IA que te consiga fazer por si só mais seguro do que aquele produto que deves comprar. Falas com um ser humano que quer ajudar e sais da sala com a certeza: ok, eu vou comprar ou não vou comprar. Então, eu confio nesta pessoa. É muito difícil confiar em dados, em números só. Tem-se que confiar em seres humanos. Porque no final do dia, estes números todos estão baseados em inputs que nós damos. Portanto, eles não existiram porque a IA apareceu por ela própria. E a IA em si é o quê? São centros de servidores no Texas, no Alentejo, que consomem o quê? Recursos que sempre existiram. Água, eletricidade, outros seres humanos para lhes dizer que aquilo está errado. Não, o input não é esse. Não, isso não é uma imagem de uma cabra. Isso é um pé de um peluche. Acho que as pessoas têm um bocadinho a ideia errada da tecnologia em si. Nós somos a peça de tecnologia dominante deste planeta. Nós, no ser humano. A nossa capacidade mental é inacreditável. E o resto são muletas que nós podemos utilizar para nos ajudar a nós. Não acho que seja possível retirar um humano da equação. Agora, um humano a pé é mais lento que um humano de carro. Um humano com IA vai ser muito mais rápido que um humano sem IA. Sim, senhor. Grande Rui. Olha, isto tínhamos aqui temas para passar aqui o resto da tarde, seguramente. Sem dúvida. Mas temos aqui a obrigação de algum rigor para quem nos escuta e quem nos vê, e de manter isto aqui em um bocadinho menos de uma hora. Eu queria só voltar a agradecer-te a tua disponibilidade para vir aqui e o contributo muitíssimo interessante que nos deixaste aqui da tua experiência. Foi ótimo, foi um prazer. E agradecer também a quem esteve aí desse lado e que nos seguiu, sempre na tentativa de trazer mais valor e melhores histórias e bons exemplos de projetos empresariais no nosso país, e pedir-lhe que continue atento, continue a seguir-nos, e que nós vamos continuar aqui a produzir conteúdos para si. Forte abraço e até à próxima.